Ajuda-me, Senhor, a não ficar para trás. Do nosso Senhor Jesus, meu querido amigo, irmão, irmã, que nos acompanha aí da sua residência, do seu trabalho nesta tarde maravilhosa de terça-feira. Aqui quem vos fala é o missionário Vitor Soares, está iniciando o meu e o seu programa Missão Desafio em Ação, nosso encontro semanal, onde nós ficamos por dentro e aprendendo sempre a respeito daquilo que Deus está realizando, tanto dentro quanto fora do nosso país, na sua obra gloriosa, para que o seu nome seja exaltado entre as nações. Então, se você está aqui conosco nessa tarde, seja muito bem-vindo. E hoje, uma tarde especial 3 e 5, nós estamos dando seguimento à nossa série temática. Nós estamos brevemente no mês de outubro falando sobre o nosso simpósio de missões. E como é o tema do nosso simpósio, nada mais justo do que trazermos um pouco mais um olhar voltado a este continente, o continente asiático. Vamos estar falando da Ásia enquanto local, enquanto cultura. Vamos estar tendo participações de pessoas que são extremamente relevantes para a nossa obra, que vão estar trazendo uma visão um pouco mais detalhada sobre a realidade do trabalho neste continente. Seja muito bem-vindo e eu quero te convidar aí onde você está, seja na sua casa, no seu trabalho. Antes mesmo de começarmos o nosso programa, quero te convidar a estar orando nesta tarde, para estarmos entregando a Deus os nossos pensamentos, para que o nosso entendimento esteja aberto e que nós possamos estar aprendendo ainda mais mediante tudo aquilo que o Espírito Santo quer que nós aprendamos. Então, eu quero te convidar aí onde você está, se você pode, feche seus olhos e vamos estar orando ao nosso Senhor Jesus neste momento. Oremos todos. Pai amado Senhor, nós te damos glória, Pai Santo, neste dia e queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer, Pai amado, pelo dom da vida, o qual o Senhor nos concede hoje. Tivemos uma noite de descanso e hoje estamos aqui com fôlego em nossos pulmões, com energia em nossos corpos, Pai, para louvar o Teu nome, para te agradecer por todas as coisas, porque Tu és digno, Senhor, de toda honra, glória e louvor. Pai amado, Espírito Santo do Senhor, nós te clamamos, Pai, que a Tua presença nos acompanhe durante este nosso encontro. Que durante, Senhor amado, os momentos os quais passaremos juntos, eu, Senhor, e cada um dos meus irmãos, que seja um momento proveitoso, Pai, de aprendizado, de reflexão, Pai amado, na Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito, Pai Santo, possa ministrar aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor deseja, Pai amado, para que nós sejamos cada vez mais capacitados, Senhor, com ferramentas, Senhor amado, para que sejamos úteis na Tua obra, seja na nossa cidade, seja no nosso estado, na nossa nação, ou seja lá onde o Senhor deseja nos enviar. Nós entregamos os nossos pensamentos ao Senhor, o nosso coração ao Senhor, nesta tarde, para que o Teu Espírito Santo ministre em nossas vidas. Esse é o nosso pedido e também o nosso agradecimento, Pai Santo, nesta tarde maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, dando continuidade à nossa semana temática, nós estamos falando hoje sobre o continente asiático. E é interessante quando falamos sobre Ásia, pensarmos na realidade deste lugar. Esse lugar que é tão bonito, é marcado por uma paisagem tão maravilhosa. Um local de climas amenos, local de também climas difíceis, locais de povos que são parecidos, que são diferentes, que têm raízes comuns e ao mesmo tempo estranhas uns dos outros. E é impressionante, irmãos, que falamos de Ásia e muitas vezes nós vemos um estereótipo em nossas mentes. Vemos que a Ásia é resumida muitas vezes a Japão, a China, a coisas assim. Mas esta imagem que aparece para você, e eu escolhi esta imagem de forma quase que intencional, ela nos revela talvez um aspecto do continente asiático que muitos de nós não conhecem. Um aspecto metropolitano, um aspecto maravilhoso, um aspecto tecnológico, assim como são países como Japão, China, Coreia, Tailândia. Mas também eu trouxe a foto desta moça, que aparece com um olhar lembrando o mundo árabe, para nos livrar daquele estereótipo que muitas vezes temos, que asiático é um povo tudo igual e assim se vai.
E é interessante, irmãos, quando pensamos na riqueza cultural deste continente, na riqueza étnica do continente asiático, muitas vezes nos esquecemos de que ele, como continente, como grupo de pessoas, ele tem peculiaridades. E várias das peculiaridades do continente asiático são situações que o missionário em campo precisa lidar com cada uma delas, a fim de que o evangelho seja plenamente, de maneira mais efetiva, anunciado, independente da região na qual ele esteja inserido. Quando falamos de continente asiático e suas diferentes realidades, nós estamos falando de um sistema. E não apenas de um sistema, mas de vários sistemas que trabalham integrados para que você possa exercer uma obra de forma produtiva nessa nação. Quando falamos nos sistemas do continente asiático, nos sistemas que estão ali presentes para que a obra seja anunciada, vai estar aparecendo aí na sua tela uma arte para que você entenda melhor a respeito de tudo aquilo que nós vamos estar falando. Nós vamos estar falando nesta tarde de hoje a respeito de 6 tópicos em específico. 6 diferentes temas que precisam ser abordados quando falamos de Ásia. Precisamos falar um pouco sobre os sistemas religiosos no continente asiático. As várias práticas que existem naquele lugar precisam ser levadas em conta para que a transmissão do evangelho seja feita de forma assertiva naquele local. Precisamos falar também sobre a diferença e o impacto dos vários sistemas políticos que estão presentes no continente asiático. Precisamos falar também sobre o impacto que os sistemas filosóficos das pessoas daquele lado do globo, como é que a construção do pensamento de cada uma delas é estruturada. Nós precisamos falar também sobre como todas essas circunstâncias juntas formam as práticas culturais das pessoas nos mais diversos países. Nós vamos falar um pouco sobre os casos diferentes de nações distintas em relação à prática cultural. É preciso analisar, quando estamos lidando com uma situação tão rica, multicultural como o continente asiático, também as conexões históricas daquele povo, bem como as projeções futuras de cada uma daquelas nações, principalmente das nações-alvo na qual um missionário deve trabalhar. Como é que esse povo se enxerga através dos anos? Como é que estas pessoas, esta sociedade, se vê daqui a 2, 3, 4 décadas? Qual é o tipo de legado que precisa ser passado para as próximas gerações? Todas essas são ferramentas, irmãos, que muitas vezes, quando estamos nas nossas igrejas ou no conforto dos nossos lares, muitas vezes esquecemos de pensar nestas coisas. Pensamos que simplesmente o trabalho missionário envolve colocar uma mochila nas costas, irmos até um aeroporto e nos deslocarmos a uma realidade geográfica diferente. Mas quando o missionário vai a campo, esse tipo de atividade se constitui, de certa forma, nos bastidores da obra missionária. É o tipo de coisa que não é verbalizado nos púlpitos. É o tipo de coisa que não é expresso, muitas vezes, numa conferência missionária onde nós vamos. Porque este trabalho, ele é um trabalho que demanda bastante esforço e é um trabalho, muitas vezes, em sua maioria, solitário. É um trabalho de pesquisa. E se você é como eu e conhece pessoas da nossa cultura, você deve saber o desafio que é para nós, brasileiros, fazermos pesquisas. Somos pessoas que naturalmente não somos estimulados a esta área. Não faz parte da nossa cultura nativa e principalmente nos tempos em que vivemos, aos quais, com o toque de um botão, nós temos toda a informação disponível. Não. Muitas vezes é preciso um lento trabalho de formiguinha para que nós possamos coletar as melhores informações para subsidiar, para dar respaldo à obra que vai ser realizada. E se você está curioso a falar sobre isso, a entender o quão profunda possa ser a pesquisa que o missionário geralmente faz em um outro país, eu quero te convidar a estar refletindo sobre isso nos 2 primeiros tópicos que nós vamos estar falando nessa tarde. Eu quero trazer para a sua menção, vai estar aparecendo aí para você, essa divisão entre os sistemas religiosos e os sistemas políticos. Primeiramente, antes mesmo de falar sobre o que seria cada um desses 2 sistemas, eu quero trazer para você a reflexão disso. Será que você imagina que existem lugares do globo onde religião e política andam literalmente lado a lado? Eu sei que para nós que somos brasileiros, que estamos aqui no nosso país, dia após dia, especialmente nos últimos anos, se tornou comum conhecermos um conceito
Conceito esse que foi bastante difundido nas últimas eleições, que é o Estado é laico, né? A religião e a política não devem se misturar. Nós tivemos um grande alarde sobre esses temas nos últimos cenários eleitorais na nossa nação. Mas será que esta máxima de separação religiosa entre o Estado e a religião, entre a igreja e a presidência, se é que podemos falar assim, será que esta máxima é verdadeira e é regra no mundo inteiro? Óbvio que não. Especialmente quando olhamos para o continente asiático, nós temos um choque monstruoso de sistemas diferentes, tanto religiosos quanto políticos. Para que você possa entender, eu quero colocar para que você veja na sua tela, aí onde você me assiste, esta relação. Nós vamos estar falando desses sistemas. Alguns exemplos que eu quero trazer para você, estão aparecendo aí para você, são de sistemas religiosos. Podemos falar sobre o budismo, o hinduísmo, o islamismo e também o sufismo. Esse último é pouco conhecido, eu vou falar um pouco sobre ele para que você entenda até que ponto esse emaranhado de informações pode chegar. Também a relação disso com os sistemas políticos. Eu coloquei aí para você 4 exemplos, as ditaduras que existem no continente asiático. Nós temos os regimes dos califados, os sultanatos e também as repúblicas na Ásia assim constituídas. E quando falamos, queridos, de sistemas religiosos, é preciso entender que cada missionário, embora o evangelho ele seja supracultural e a sua mensagem se adeque a toda e qualquer situação na qual um ser humano possa estar inserido, é importante pensar que cada missionário precisa ter em mente um foco específico de trabalho. O missionário, no seu processo de pesquisa, de levantamento de informações, ele busca, antes de qualquer coisa, se capacitar para a obra a qual ele é chamado. Nós encontramos isso quando lemos no livro de Atos, no capítulo 13, o chamado do apóstolo Paulo, também como Barnabé, da igreja de Antioquia, e é maravilhoso pensarmos que o Espírito Santo é que os separa. O Espírito Santo diz, olha, para a igreja, para os pastores dali, apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Um chamado ele existe e é para um povo específico muitas vezes. Esse povo demanda preparos específicos, capacitações específicas. Na vida do apóstolo Paulo, se você souber, quando Pedro está ali pregando aos judeus e os judeus começam, depois da morte e ressurreição de Cristo, a sofrer perseguição, nós vemos Pedro como um grande instrutor da igreja. E nós vemos o apóstolo Paulo como aquele perseguidor do evangelho. No começo do livro de Atos, ali nós vamos perceber. E Paulo, enquanto perseguidor do evangelho, chega um momento na sua vida que ele tem um encontro com Jesus no caminho para Damasco. E quando Cristo se encontra com Paulo, e aquele homem tem a sua vida mudada, missiologicamente falando, aquele homem vai para uma casa, na rua direita. E ali, quando ele está naquele lugar, ele começa, sem visão, privado da sua visão, ele começa a se relacionar com o seu Deus. E ele está orando. E eu acho fascinante, irmãos, para entendermos o aspecto da pesquisa, porque o Senhor se revela a Ananias e diz, olha, vai até a rua chamada direita e busca por Saulo, ele está orando. E a princípio aquela ordem parece contraditória, porque se trata de um homem que era perseguidor do povo de Deus. E ao saber daquilo e questionar a Deus, o profeta recebe uma resposta do Senhor que é maravilhosa. Deus diz, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para anúncio do meu nome entre os gentios. Ou seja, o Senhor separa pessoas específicas para tarefas específicas. E quando olhamos para o continente asiático e toda a sua vastidão de sistemas, nós precisamos ter em mente o foco no qual nós vamos trabalhar. Por exemplo, das religiões que foram mencionadas, o budismo, o hinduísmo, o islamismo ou o sufismo, cada uma delas tem uma metodologia diferente para que seja abordada e confrontada pela verdade do Evangelho. O budismo, por exemplo, para que você entenda, ele não acredita em um Deus supremo e criador de todas as coisas, mas sim que esse Deus está contido em toda a existência. E que nós, como parte dessa existência, devemos buscar a todo momento o refinamento de todas as nossas habilidades e todas as nossas constituições como ser humano, buscando melhorar a um nível ético e moral
em cada aspecto da nossa vida, para que possamos alcançar o grau de sermos seres iluminados. E assim todos nós seremos deuses, a chegarmos em um ponto onde seremos tão misturados com a essência da terra que faremos parte da existência. E aí então duraremos por toda a eternidade enquanto a terra durar. Assim é a filosofia budista. Você vai ter doutrinas de reencarnação, você vai ter doutrinas de meditação e de pureza espiritual para que se possa alcançar o estágio por eles denominado de nirvana. E esse estado onde você tem uma iluminação de alma, uma iluminação mística, um grau mais elevado de conhecimento para que você se torne um guia para outros que virão após você. E assim existe. Essa é a doutrina budista. Só que se você tem a habilidade de confrontar doutrinas assim, que se assemelham bastante ao estoicismo vivenciado por Paulo nos seus dias, se você traz a filosofia budista e confronta ela com o evangelho, não é fácil aplicar essa mesma filosofia à ótica hinduísta e os seus 330 milhões de deuses. A religião com o maior panteísmo. O maior panteão, podemos dizer, perdão pela palavra, o melhor panteão de todas as religiões politeístas que existem na Terra. Não existe nenhuma religião que se compare à religião hindu em quantidade numérica de deuses. São 330 milhões distribuídos em vários universos, óticas e narrativas diferentes. O livro sagrado dos hindus, o Bhagavad Gita, ele conta a narrativa desta epopeia. E nós vamos ver um entrelaçamento de histórias, irmãos, é algo absurdo a compreensão. Você não conseguiria talvez lembrar de uma única história na qual houvessem 330 milhões de personagens. Eu aposto que você na sua vida não consegue se lembrar do nome, nem sequer de 500 pessoas que você convive diariamente. Quem dirá de 330 milhões de deuses, pessoas que você, seres que você não tem relacionamento, que nem sequer são reais. Você percebe o desafio encontrado na religião hinduísta? E se vamos saltar da religião hindu, que ataca fortemente o politeísmo, como vamos dar um salto compatível com o sistema islâmico, no qual prega-se que Alá é único, indivisível, que é apenas um Deus, aonde até mesmo a versão cristã, a visão de trindade, é totalmente atacada como politeísmo, dizendo que os cristãos adoram 3 deuses ao invés de um. Você consegue entender isso? Nós temos 3 pontos de vista, 3 óticas totalmente distintas. E ainda mais, se formos falar sobre o sufismo. Se você não entende, o sufismo ele é uma variante dentro do Islã, que traz nele elementos místicos das culturas asiáticas. O sufismo ele é mais ou menos a ideia de que Alá é o único Deus, mas que você pode servi-lo buscando a meditação e a paz interior, que é um conceito que vem lá do budismo, e que nessa meditação e paz interior você tem um refinamento espiritual, onde você busca Alá de forma mais acessível, digamos assim, mais direta. E além disso, ele não interpreta que os mandamentos da lei muçulmana são literais, eles são adaptáveis, eles sofrem influência da cultura e do tempo, sendo assim uma espécie de Islã liberal e místico. Seria mais ou menos o equivalente a nos círculos que costumamos dizer por aí em tom de brincadeira, são aqueles jovens hippies que gostam de ir para a praia e aplaudir o nascer do sol. O sufismo ele é mais ou menos isso, só que dentro da fé muçulmana. E cada um desses sistemas estão extremamente ligados aos sistemas políticos da Ásia. Numa ditadura asiática, você não tem estímulo a nenhuma religião. A ditadura comunista na Coreia do Norte, ela não suportaria nenhuma religião, seja cristã, muçulmana, budista, islâmica. A única religião tolerada é a adoração ao imperador. Na China, que também é uma república comunista, não podemos afirmar que seja uma ditadura, mas que também tem um regime totalitário de ótica socialista comunista, nós temos diferente. Nós temos uma religião que censura outras religiões, dando-lhes uma roupagem política. É uma nova maneira de integrar os dois sistemas. O presidente da China, o senhor Xi Jinping, ele fez recentemente
um esforço junto a várias casas de publicação chinesas, governamentais, para que a Bíblia seja distribuída à população. E talvez você possa dizer, Vitor, que notícia maravilhosa, como não ouvimos falar disso na televisão, que a China está distribuindo Bíblias para a população. Mas a Bíblia que está sendo distribuída por eles é uma Bíblia que está sendo reescrita. É uma Bíblia que traz um viés no qual o Estado é o Deus e no qual Jesus prega que você deve adorar o seu imperador, o seu presidente, o seu líder, para que você tenha mais ligação com o Estado. Então é uma Bíblia na qual a cruz é o palácio do Planalto, podemos dizer, e na qual Cristo é o presidente da nação. E o que dizer dos califados, onde há imposição da fé muçulmana, dos sultanatos, onde há um estímulo gigantesco para a fé hinduísta? Você consegue perceber, então, olhando esses dois pontos, que o trabalho de pesquisa e de esforço na realidade asiática, ele vai muito além do que eu e você muitas vezes estamos acostumados a dizer, a ver, a comentar sobre. Você consegue perceber que nesses tópicos, nós muitas vezes vemos ali numa conferência missionária, os missionários estão com roupas como muçulmanos, as moças estão ali vestidas com um véu em seus rostos. E muitas vezes pensamos, uau, que coisa interessante, que cultura diferente. Porque só captamos aquilo que o nosso olho vê. Mas se vamos ver por trás de toda essa parte pública, roupas, comidas, existe toda uma bagagem social que precisa ser adereçada, precisa ser abordada, precisa ser compreendida para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado no meio deste povo. Eu quero comentar com você também sobre a integração de outros dois sistemas nessas sociedades. Se você vai ver aí na sua tela, eu quero que você perceba que falamos um pouco do sistema religioso, falamos um pouco do sistema político, mas existem outros dois tópicos que nós precisamos falar. E quais são eles? Por trás de toda religião e por trás de toda política, que são conceitos que moldam a sociedade, nós temos sistemas filosóficos e também práticas culturais que norteiam o pensamento da população. Quais serão eles, os sistemas filosóficos e essas práticas culturais? Eu quero te convidar a estar refletindo comigo sobre perguntas chaves, como qual o valor da vida, o propósito da existência, mas nós estaremos falando sobre isso no nosso próximo bloco. Então não sai daí, use esse tempo, toma uma água e não sai daí porque nós voltamos já já com a segunda parte do nosso programa. Até daqui a pouco. Eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, OBPC Manda Aqui, na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira, às 15 horas, pela rede OBPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco.
toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você, um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. Eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar Para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e da sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá! Estamos de volta nesta tarde maravilhosa de terça-feira, são 3h31. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso programa Missão Desafio em Ação. Aqui quem vos fala é o missionário Vitor Soares e este é o nosso local de encontro, onde nós nos reunimos para estarmos aprendendo sobre o campo missionário, sobre a obra missionária. E hoje, dando seguimento à nossa série temática, falando um pouco sobre a Ásia, este que é o continente, tema do nosso simpósio, nós estamos hoje comentando um pouco sobre o perfil e os desafios enfrentados pelo missionário quando de sua chegada em um país no continente asiático. Se você estava conosco na primeira parte do nosso programa, nós falamos um pouco sobre a existência de vários sistemas envolvidos na análise de campo de um missionário quando de sua chegada em um novo país. Nós falamos um pouco sobre os sistemas religiosos, os sistemas políticos que precisam ser vistos, analisados, que o missionário precisa ter em mente para o seu trabalho. Nós falamos um pouco também sobre os sistemas filosóficos, as diversas práticas culturais que cada um dos países tem e possui, que são características íntimas de suas culturas. Nós temos também contextos históricos e projeções futuras de cada um dos povos em relação ao seu futuro, ao seu amanhã. Então, se você viu isso, nós já falamos um pouco na primeira parte do nosso programa sobre a relação de religião e política. Vimos que muitos desses países têm sistemas religiosos que são totalmente diferentes da fé cristã e que eles muitas vezes estão totalmente interligados com a forma de governo desses países. Existem leis que são aprovadas em países assim, que têm total ligação com a fé religiosa, diferente do Brasil, onde não é tolerada, não é permitida a instituição de religião e política como forma influente, tanto um influenciando o outro e assim se vai. Por exemplo, esses dias eu li uma notícia, não é no contexto asiático, mas apenas para ilustrar essa questão, que existe uma nação na África, se não me falha a memória, ou é o Zimbábue ou é a nação de Zâmbia, aonde não é permitido, isto é uma lei no país, não é permitido que bruxas voem acima de 50 metros de altura. Acho que é alguma coisa assim que está na Constituição do país, é uma lei aprovada naquela nação. Só para que você entenda o nível de influência que a religião possui na política. Eu dei um exemplo da África, mas obviamente dentro do contexto asiático nós temos também coisas influentes.
E nessa segunda parte do nosso programa eu quero trazer esta reflexão a respeito dos sistemas filosóficos e também das práticas culturais que o missionário pode se deparar quando ele está em um novo país. Para você que não está familiarizado com esta expressão sistemas filosóficos, você pode pensar, mas Vitor, como assim? Filósofo não era aquele povo da Grécia, lá antigo, né? O Sócrates, o Platão, esse povo não era o filósofo? E na verdade sim, mas um sistema filosófico nós podemos definir como uma estrutura de pensamento que está presente em uma determinada cultura. Por exemplo, quantos aqui já viram a expressão, né? O homem nasce, cresce, reproduz, trabalha e morre, é o ciclo da vida. Mas esta visão da existência humana é um sistema filosófico característico da nossa sociedade ocidental. No sistema, por exemplo, de monges tibetanos, a vida é diferente. O homem nasce, cresce, aprende e morre. Mas na sua morte ele também traz uma nova existência e assim vai. Por isso os monges tibetanos, eles raspam a cabeça, eles têm coisas diferentes. Eles fazem perguntas que necessitam de respostas, e essas perguntas norteiam as suas condutas durante toda a sua vida. Para que você entenda, uma vez, disse-se que, acho que foi Schopenhauer que citou essa história, disse que uma vez ele estava passando pensativo, e estava olhando assim, pensando, refletindo na sua existência, e uma vez um policial perguntou para ele, e chegou para ele e disse assim, quem é o senhor? E ele olhou para o policial e disse, se o senhor souber me responder esta pergunta, eu lhe serei eternamente grato. Isso é apenas uma máxima filosófica, mas para ilustrar a importância que um sistema filosófico tem em um indivíduo ou em uma sociedade. E na Ásia, é comum que as respostas para perguntas que nós temos, por exemplo, qual o valor da vida? Qual o propósito da nossa existência? Coisas assim que existem para nós, para eles, tem um significado muitas vezes totalmente diverso. O valor da vida para mim ou para você pode estar relacionado ao trabalho que exercitamos, pode estar relacionado à quantia de dinheiro que uma determinada pessoa tenha, pode estar relacionado aí na nossa sociedade ocidental, a quantidade de influência que uma pessoa tem em meio à sociedade, enfim, cada pessoa tem uma resposta para essa pergunta. Para pessoas que estão aí nas ruas gritando sobre os valores, o direito ao aborto e coisas assim, o valor da vida é nada. Para nós que somos cristãos e entendemos o valor da palavra de Deus, o valor da vida é tudo. Porque por qualquer vida, por toda a vida, Cristo deu a sua vida mais preciosa na cruz do Calvário para que todos pudéssemos ter a vida eterna. Mas perguntas assim nos conduzem a práticas que são características das nossas culturas. E na Ásia, nós temos práticas culturais que muitas vezes são diferentes das nossas óticas brasileiras. Eu quero te convidar a refletir sobre algumas delas. Por exemplo, algumas das práticas culturais que nós encontramos na Ásia. Nós temos a prática do respeito aos mais velhos. E você pode me dizer, Vitor, mas aqui também se respeita aos mais velhos. Não na mesma proporção que lá. Lá, o peso de uma pessoa, o argumento de uma pessoa, ele é diretamente proporcional à sua veracidade, à idade que a pessoa possui. Então, diante de você, que é um jovem de 20 anos, e um senhor de idade de 50 anos, a palavra dele necessariamente terá mais valor do que a sua. Outra coisa, na sociedade asiática é muito comum encontrarmos o conceito de que os homens têm prioridade. E você pode dizer, Vitor, mas isso é machismo. Não. Lá na sociedade asiática, o papel do homem é visto de uma maneira totalmente diferente daqui do nosso ocidente. Aqui nós temos a característica do homem como provedor e também como ajudador, companheiro de sua esposa. Nós temos essa integração na nossa sociedade a ponto do marido sair para o trabalho e a esposa também. Na Ásia, muitas vezes não é assim. O marido sai para trabalhar e se ele disser à esposa que ela ficará em casa e ela não trabalhará, ela não trabalhará. Ele tem prioridade nesse sentido. Um outro valor profundamente presente na sociedade asiática é a obediência às regras e convenções sociais.
Por exemplo, sempre no Japão, sempre que você se dirige a uma pessoa mais velha, você nunca começa falando ou encerra uma fala sem fazer uma reverência. A inclinação do seu corpo é diretamente proporcional ao grau de respeito que você tem pela pessoa. Quanto maior o respeito, maior a inclinação que você faz para aquela pessoa. Existe uma regra de que nós temos algo simples, a faixa de pedestre. Se não há carro na rua, normalmente nós atravessamos, ainda que o semáforo para pedestre esteja fechado. Na Ásia, não. Se o semáforo estiver fechado para pedestre, ainda que não venha nenhum carro, o pedestre fica na calçada aguardando o momento do sinal abrir. Não importa o quão apressado ele esteja, uma regra é uma regra. E a outra coisa que podemos dizer é que aqui qualquer espaço para atravessar uma rua é utilizado. Lá não. O espaço destinado para a travessia é a faixa de pedestres e apenas a faixa de pedestres. Estou dando aqui alguns exemplos, irmãos, para que vocês possam perceber que essas coisas parecem ser simples, mas elas fazem um impacto muito grande na vida de um missionário que está servindo em outro lugar. Para se adaptar a essas coisas é diferente. Imagine que você, por exemplo, apenas para que você tenha uma noção ainda melhor, imagine que você é um adolescente bagunceiro e que na sua casa você chega, joga o sapato aí na porta e tira a camisa e joga em cima do móvel. E você faz toda uma farra na sua casa, deixa a comida ali, deixa a meia fora do sapato, largada no chão, enfim. E você de repente vai ser hóspede na casa de uma pessoa que tem regras totalmente estritas sobre a maneira de agir, a maneira de se portar, a maneira de se vestir. Você com certeza ao longo do tempo, você vai ver que vai ser um desafio para você se manter atualizado com essas regras. A todo tempo você vai ter como primeiro impulso o desejo de seguir a tua maneira de se comportar antiga, o teu método de comportamento antigo, e adotar padrões culturais brasileiros em um continente como este é pedir para ser rejeitado pela cultura do local. Então, o missionário nesses países precisa estar em um estado de constante vigilância, de constante policiamento dos seus próprios hábitos. Você consegue perceber o tipo de desafio que isso é? Pensamos que o desafio muitas vezes é apenas anunciar o evangelho. Pregar é difícil, falar a língua é difícil, mas e que tal se comportar exatamente da maneira que o país exige que você se comporte? Na Alemanha, por exemplo, nos domingos, existem lugares no país que existe a lei do silêncio, onde nenhum ruído, nenhum barulho pode ser realizado das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. E essa lei é tão rígida que se você ligar um aspirador de pó na sua casa, a polícia pode chegar lá, levar o eletrodoméstico confiscado e lhe impor uma multa pelo ruído de um simples aspirador de pó que você está passando na sua casa. Você consegue perceber o desafio que isto é? Não é fácil integrar sistemas filosóficos e práticas culturais, mas esse é um desafio constante que todo missionário que vai para um cenário estrangeiro, especialmente um cenário como o asiático, precisa enfrentar. E por último, quando pensamos nessas outras coisas, falta os nossos últimos 2 pontos de atenção que nós precisamos ter em mente na obra missionária no continente asiático. Quais são esses 2 pontos de atenção? São os últimos 2 tópicos que eu quero estar falando com você que me assiste nesta tarde. Esses 2 tópicos envolvem as conexões históricas de um povo e também as suas projeções futuras. Quando falamos de conexões históricas, precisamos fazer 2 perguntas principais. A primeira dessas perguntas que nós precisamos fazer é a seguinte: qual é a origem do povo e da nação que nós estamos? Como foi que esse povo surgiu? Para que nós possamos entender a maneira que eles pensam. Você percebe que tudo até aqui está como se fosse entrelaçado? Nós temos uma origem de um povo que precisa ser estudada, que norteia a filosofia desse povo, que norteia o comportamento desse povo, que norteia a religião que esse povo segue, que porventura norteia também a política desse país. E quando olhamos esses tópicos, também precisamos pensar em como foi a história desse país. No Camboja, um país do continente asiático no qual nós temos a nossa igreja Camboja para Cristo, sob o comando
e a liderança do nosso querido amigo missionário Albert e sua esposa Renata e seus filhos, nós temos algo impressionante. Nos anos 50, 60, 70, o Camboja foi sacudido por revoluções políticas de um escopo intenso. Nós tivemos a grande revolta comunista naquele país e o regime ditatorial do ditador Pol Pot, que matou inúmeras pessoas, perseguiu inúmeras pessoas, prendeu inúmeras pessoas, e o regime comunista foi visto de forma muito fechada na nação cambojana até o início dos anos 90. Essa revolução comunista naquele país, juntamente com todas as suas revoltas e todos os seus incidentes, deu origem a um incidente maravilhoso que nós vemos hoje como lamentável na obra missionária. Do ponto de vista sociológico, é um fenômeno incrível, mas que hoje traz consequências severas para a prática missionária no país. A juventude do Camboja é ensinada por seus pais a não fazerem perguntas. Perguntas não são toleradas em determinada idade da sua vida. Porque no regime ditatorial, se você fazia perguntas ou questionava o governo de alguma forma, provavelmente oficiais vestidos viriam até você e te levariam para campos de concentração, e inúmeras famílias durante vários anos foram retiradas de seu convívio normal, regular, porque o marido foi levado para um campo de concentração, ou a esposa, ou um filho, ou uma filha. Então isso ficou presente no imaginário popular. E hoje há essa prática de não se fazer perguntas. Você consegue perceber que isso está presente na ótica, na maneira que nós vamos lidar com esse povo? E também precisamos levar em conta, queridos, as projeções futuras de cada nação. Um exemplo disso, para que você entenda, vai estar aparecendo aí na sua tela uma pergunta-chave quando falamos de projeções futuras em um país. A primeira pergunta é para onde o país se encaminha, e a segunda é qual é o papel do povo que você está inserido. O exemplo clássico disso, nós podemos dizer nessa última década, é a nação chinesa. Nós temos a China como o despontar hoje da maior potência mundial. Alguns ainda dizem, os Estados Unidos, mas me arrisco a dizer, queridos, que os Estados Unidos perderam o seu posto para a China, e isso já faz algum tempo. Quando vemos a ascensão do regime comunista, capitaneado pelo seu presidente Xi Jinping, nos últimos 30 anos nós temos visto uma projeção gigantesca da nação chinesa a um âmbito global. Não é de hoje que a nova Rota da Seda, como é chamado o projeto de expansão chinesa e consolidação em todo o globo do seu sistema, não é de hoje que esse projeto é implementado, é de vários anos. O país se encaminha hoje para ser o maior produtor e exportador global de matéria-prima para a produção industrial em todo o planeta. Nós temos hoje, por exemplo, um domínio de quase 85% de todos os portos da Terra, todos controlados pela nação chinesa. O presidente da China hoje detém 90% de todo o tráfego comercial que passa pela costa da África. Já 60% dos portos espalhados na América do Sul têm concessões chinesas e têm direitos de uso dados para a China por 30, 40, 50, 60 anos. As ações de um governo como esse, elas vão ditar a política do país nos anos que virão. E qual o papel do povo nisto? Como o povo chinês se vê mediante o apoio à visão megalomaníaca do seu líder? O povo se vê como parte disso? O povo se vê como ferramenta para isso? Ou o povo aspira à visão de glória do seu país? Você percebe que a visão religiosa que a China impõe ao seu povo, de que não existe um Deus, de que há um ateísmo, e de que Deus e a ideia cristã e tudo mais deve ser desencorajado, é algo maligno naquele país. E é preciso que esta realidade, essa visão, essa prospecção, que podemos dizer assim, do país, nos anos futuros, eles devem estar presentes quando o missionário atua nessa nação, para que ele possa também direcionar os seus esforços, visando olhar, assim como um motorista no trânsito, mais à frente, a fim de se antecipar aos percalços da estrada na qual ele estará inserido. Ora, um missionário em um país que não se mantém atualizado com o fluxo político da nação, ele se torna uma presa fácil para mudanças de estruturas que vão impactar diretamente a sua capacidade de ser produtivo naquela nação. Nós vamos encontrar, por exemplo, missionários que estão baseados em países de constante fluxo, tanto político quanto econômico, mudanças como houveram agora na Argentina, no Peru recentemente, no Chile. E
muitas vezes esses missionários narram situações de que o país mudou, a obra mudou, a coisa mudou, mas a ótica de pesquisa e de antecipação a esses conceitos que estão presentes em todas essas sociedades, especificamente, falo aqui de modo enfático, na sociedade asiática, precisa ser abordada, precisa ser encarada por esses homens, essas mulheres, nesses países, a fim de que a obra do Evangelho seja feita de forma assertiva, seja feita de forma correta, a fim de que a mensagem restauradora do poder de Cristo possa ser anunciada nesses lugares, independente das diferenças linguísticas, independente das situações sociais, independente das pressões políticas, governamentais ou tudo mais. A história dos países, a origem dessas pessoas, o fluxo político de cada uma dessas nações que compõem essa riqueza do continente asiático precisam ser encaradas por nós como igreja brasileira, como um aspecto importante da nossa visão missionária em relação a esse ambiente. A Ásia não é apenas um local onde se colocam véus e se comem de palitinhos. A Ásia não é apenas uma terra, como dizemos no Nordeste, de um povo dos olhos puxados, não. A Ásia é um continente com uma riqueza cultural gigantesca, com uma riqueza histórica, religiosa, filosófica, que precisa ser encarada, difundida e conscientizada por cada um de nós, como igreja missionária brasileira, se queremos ter uma participação presente e frutífera naquele local. Esse é o nosso desafio enquanto igreja. E você percebe, nessa tarde nós falamos sobre todos esses tópicos. Nós falamos sobre esses 6 pontos. A integração de sistemas religiosos, a integração de sistemas políticos, filosóficos, práticas culturais, conexões históricas, projeções futuras. Tudo isso para quê? Para que você possa ter em mente que existem informações e desafios para que a obra missionária seja realizada naquele lugar. Mas que ao mesmo tempo existe uma igreja que está presente, olhando e se antecipando a cada uma dessas situações a fim de que o nome de Cristo seja glorificado. Para finalizarmos aqui na nossa parte final do nosso programa, eu quero agradecer a você que esteve conosco nesta tarde maravilhosa. Em especial, a nossos queridos que estão nos acompanhando das diversas igrejas, dos diversos locais. Um abraço para a nossa igreja, para a nossa irmã Graziela Cruz, de nossa igreja ali em Atibaia, aqui no estado de São Paulo. Nossa querida irmã Rejane Grafunder, do estado de Santa Catarina, cidade de Maravilha. Um abraço, irmã Rejane. Nosso querido irmão Vicente Antunes. Nosso querido pastor Rui Araújo Santana, lá de Diadema, aqui no estado de São Paulo. Que Deus abençoe, pastor Rui. Nós temos também um abraço especial para o nosso querido irmão Esdras Antônio, da nossa região de Ribeirão Claro, no Paraná. Nossa querida irmã Vitória Gabriela, a irmã Ruth de Sote Amaral, irmão Francisco Carlos Teixeira, um abraço especial a vocês. E quero também aproveitar para convidar você que está nos assistindo a estar conosco, presente no nosso simpósio de missões, que vai estar acontecendo no mês de outubro agora, está pertinho, cujo tema será justamente Ásia, um olhar para muitos olhares. Neste simpósio estarão presentes pessoas de vários países, missionários das mais diversas partes do mundo, e várias igrejas estarão também aqui presentes, aqui no Manda Aqui, na nossa Casa de Oração para Todos os Povos, a nossa Igreja do Brasil para Cristo, aqui no Lausanne Paulista, na Avenida Ultramarino 616. As inscrições ainda estão abertas, você pode estar acessando e se inscrevendo para o nosso simpósio. Vai acontecer de 13 a 15 de outubro, através das nossas redes sociais, do QR Code que está aparecendo para você na sua tela, ou através das redes sociais da Missão Desafio, tanto o Instagram quanto a página oficial, o site da Missão Desafio. Corra lá e faça a sua inscrição. Será um tempo precioso de aprendizado em nome de Jesus, de alegria, para que nós, como povo de Deus, possamos nos alegrar e nos motivar com tudo aquilo que Deus está fazendo nas nações e ao redor do mundo. Então eu quero, queridos irmãos, agradecer a cada um que estiveram aqui conosco nesta tarde. É sempre um prazer estarmos falando da obra de Cristo, estarmos falando daquilo que Deus faz através de nós, conosco, e ainda fará para as pessoas as quais são alvo da sua graça redentora. Quero louvar a Deus pela sua vida que esteve conosco nesta tarde e quero finalizar esse nosso tempo juntos, te convidando a todas as terças, estar conectado conosco. Nestes próximos programas nós estaremos dando seguimento a esta série temática, onde estaremos trazendo cada vez mais informações relacionadas à Ásia, para que você tenha um gostinho de aquecimento para o nosso simpósio.
eu quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer mais uma vez e te convidar aonde você estiver, seja na sua casa ou no seu trabalho, para que você feche seus olhos e que nós estejamos orando ao nosso Deus, agradecendo em nome de Jesus por tudo aquilo que nós aprendemos e vimos nesta tarde. Feche seus olhos e oremos juntos ao nosso Senhor. Pai amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, nesta tarde maravilhosa, por este tempo de qualidade precioso, Senhor, que nós tivemos juntos, eu e meus irmãos, Pai. Senhor amado, nós louvamos a Ti porque o Senhor chamou pessoas, comissionou pessoas e as direcionou, Senhor amado, para os confins da terra, Pai, para que elas estivessem, Senhor Deus, dando as suas vidas, o seu tempo, o seu esforço, em prol da nobre causa de anunciar o Teu Evangelho, de tornar o Teu nome conhecido nas mais diversas nações. Pai amado, nós Te louvamos, Senhor Deus, porque os Teus olhos estão postos sobre a Ásia. Os Teus olhos, Pai amado, estão postos, Senhor amado, por essas nações, espalhados, Senhor Deus, nesta terra. Das planícies da Índia, Pai Santo, às colinas na China, até os desertos, Pai amado, do Irã, do Paquistão, da Turquia, Pai Santo, os Teus olhos estão postos, Pai, em todos esses lugares. Cada uma dessas pessoas, Pai amado, é alvo, Senhor, da Tua providência, do Teu amor, Pai amado, e o campo missionário que existe diante de nós é tremendo, Pai. Mas nós louvamos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor chamou pessoas, tem comissionado pessoas, tem enviado pessoas a essas nações, e pela graça do Teu Santo Espírito, Pai, essas pessoas têm podido compartilhar, Senhor, da Tua palavra e da Tua mensagem restauradora a essas vidas que estão escravas, Senhor, desses sistemas de Satanás. Pai, Senhor amado, eu quero louvar a Ti, Te agradecendo pelo amor derramado por nós, pela Tua graça concedida ao privilégio de anunciarmos a Tua palavra, mas não somente aos nossos missionários que ali estão, mas a nós que aqui estamos. Pai Santo, que nós como igreja, como Tua igreja, Senhor, possamos seguir adiante, firmes, Senhor amado, na responsabilidade da missão de anunciarmos o Teu Evangelho aonde nós estamos, na nossa Jerusalém, na nossa igreja local, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, que nós possamos ser uma igreja viva, atuante, baluarte e coluna da verdade, Pai. Senhor amado, que nós possamos não apenas ficarmos em palavras, mas materializar, Senhor, cada um desses nossos desejos, para que o Teu nome seja glorificado, até que o Senhor venha buscar-nos para reinar contigo nas mansões celestiais. Eu quero Te agradecer, Pai amado, pela vida de cada um que dedicou o seu tempo para estar presente, Senhor Deus, comigo nesta tarde. Deus amado, dai-nos, Senhor amado, uma tarde abençoada, maravilhosa na Tua presença. Aos que estão em seus trabalhos, que a nossa tarde, o nosso dia, nossa noite seja produtiva, que nós tenhamos uma semana abençoada e sejamos guardados nas Tuas mãos pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai. Essa é a minha oração, Te louvando e Te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero louvar a Deus pela sua vida e não esqueça, todas as terças, às 15 horas, nós temos um encontro marcado aqui no nosso programa Missão Desafio em Ação. Eu te espero na próxima semana, no nosso próximo programa. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Até lá.